A produção de protocolos para a participação coletiva é a minha grande proposta, porque não adianta eu chegar, construir, definir um protocolo, um formulário, um procedimento, se eu não sentir ainda o nível, não tive ainda a sensibilidade, né, a nível territorial, da carência de vocês, da carência de cada município, não só da carência de estrutura, como também da carência de vontade, ou da carência de motivação política. Independente do motivo que está sendo fator impeditivo, a intenção é sentar junto a vocês e tentar sanar esses motivos. Nós sabemos que nós temos diversos tipos de contratações a nível de serviço público e, às vezes, a nível os trabalhos que são mais missionários, né, que não tem não brilha tanto os olhos de muitas pessoas, às vezes eles são um pouco prejudicados, esquecidos ou talvez até mal compreendidos por situações adversas ao trabalho. Porque eu entendo que se todos se envolvessem realmente como o único propósito, ser a saúde do trabalhador e tentar, eu sei que é um pouco difícil, mas tentar se esquivar um pouquinho de situações adversas, como política, como egos, como desentendimentos desnecessários. Enfim, esses eventos externos, eles existem, mas eu acredito que a gente já atingiu um nível de maturidade suficiente que podemos minimizar esses efeitos externos e nos concentrarmos realmente no objetivo, que seria a saúde do trabalhador, porque, acredito, não sou eu, não é Igor, não é ninguém que vai sair perdendo, são simplesmente os trabalhadores, que também somos nós. O fato de a gente deixar de ter zelo com a saúde do trabalhador, de certa forma, é um pouco de falta de zelo conosco, porque em algum momento a gente pode estar lá, dando entrada numa notificação, solicitando um afastamento via Previdência do Trabalho, precisando de uma reinserção no seu próprio trabalho. Então, eu acredito que o olhar mesmo, o encabeçar aqueles municípios que se mostrarem realmente interessados, como a título, vou até elogiar aqui, Lagarto mesmo, Canindé, tem batido um bolão em termos de produção de material, de incentivo, treinamento. Então, não que os outros não sejam, mas os próximos que a gente sentiu mais isso, que a gente teve a oportunidade de sentar e conversar e sentir as dificuldades, mostrou esse interesse, essa motivação realmente e o prazer por trabalhar a saúde do trabalhador. Então, basicamente isso que nós precisaremos para passar desse ponto aqui, a produção de protocolos. Esse protocolo, de uma maneira generalista, vai ser apresentado a vocês. Vocês vão se apropriar e terão um tempo suficiente para apreciar a documentação, porque eu não sou muito de impor as coisas, eu gosto de construir junto. Porque da minha visão daqui, eu tenho uma visão do macro. Eu sei o que a nível nacional nós queremos produzir, desde estatísticas, perfis de mortalidade, perfil ocupacional. Eu sei o nível que eu quero atingir. Contudo, eu percebo também que o município ainda não está, a nível de gestão e a nível operacional, técnico, não está ainda preparado para iniciar. É exatamente por entraves que são extra, né? Saúde do trabalhador. Então, eu vou precisar muito da participação de todos, inclusive já hoje, né? O presente trabalho é a reunião de trabalhos realizados em outros estados, aliados a consultas a artigos, leis, decretos, livros e manuais voltados para a saúde do trabalhador, que oferecem uma oportunidade de enredamento inter e intrasetorial entre os serestes e órgãos atinentes à saúde do trabalhador. E mais que uma oportunidade, uma tentativa de fazer uso da capilaridade do SUS e abordarmos a saúde do trabalhador dentro da atenção primária à saúde, até chegarmos ao nível de linha de cuidado. Todos aqui sabemos que existiu alguns agravos, como diabetes, hipertensão, que eles foram inclusos devido à sua gama, amplitude e grande incidência, né, na nossa população, eles foram inseridos como já uma parte de linha de cuidado a nível da atenção primária. Então, é algo muito corriqueiro e monitoradamente realizado. A minha proposta é construirmos um material e conseguir o apoio dos municípios para tentar inserir, né, e também da atenção básica estadual, primária à saúde, e conseguir inserir a saúde do trabalhador também como uma linha de cuidado, porque a própria política nacional ela já prevê, né, na sua política, que nós devemos produzir e construir linhas guias e linhas de cuidado junto à atenção primária da saúde. Nós, com o matriciamento, e a atenção primária como a própria ordenadora, né, a porta de entrada. Então, é algo que já está tudo previsto, definido, a gente não está inventando nada, a gente só está tentando conectar o que está desconectado.
Eu, assim que eu vi para o Sereste, a primeira coisa que eu fiz foi sentar e ler praticamente toda a legislação, da política nacional, do próprio material técnico, amparo legislativo, e eu observei que muita coisa já estava prevista, já estava muito bem definida, né, nas linhas jurídicas. O que faltava é justamente alguém chegar, sentar e fazer. E que eu observo que já estamos nesse nível, né? A gente já passou da questão de conceitual, legal, e agora a gente realmente tem que sentar e escrever, né, se apropriar de documentos, formulários, para poder construir, porque é um trabalho razoavelmente grande, porém, não considero trabalhoso. Porque se a gente inserir como linha de cuidado, e a gente vai observar que os agentes comunitários de saúde, quando eles vão às residências ou quando o próprio posto atende o usuário SUS, ali ele já está provavelmente atendendo um trabalhador. Então, não tem, como eu tinha dito anteriormente, motivação para a gente dissociar esse personagem. É como se a gente estivesse tratando duas pessoas em uma, né? Quando, na verdade, é um indivíduo só que a parte daquela pessoa, enquanto indivíduo da sociedade, poderia ser dele enquanto trabalhador. Até porque, se ele perder o emprego, para a gente, ele também é trabalhador, pela sua vida pregressa e pelos riscos que já foi exposto. Então, a construção, né, como prioridade também do perfil ocupacional, vai ser de fundamental importância a atenção básica, porque vocês conhecem o dia a dia, a territorialidade, a fazenda que produz aquilo, a empresa que produz aquilo, a indústria que acidenta tal. Então, a proximidade, né, a aproximação a nível territorial através dos agentes é que vai fazer com que a gente possa construir realmente um documento individual, não generalizado para todos os municípios, mas individual, que traça o perfil ocupacional daquele território. O que mais produz, o que mais tem como agravo. A justificativa do trabalho. A saúde do trabalhador, ela está regulamentada como responsabilidade do SUS desde a década de 80. Contudo, ainda não enxergamos o indivíduo usuário em um cenário socioambiental como trabalhador durante um processo de adoecimento. As definições legais e as notificações que trouxemos hoje aqui servem também para abrir os olhos, né, a nível de gestão acerca da saúde do trabalhador, porque muitas vezes o profissional que não é da área, ou que nunca se ateve a nenhuma reunião de CIPA e é realmente ignorante no assunto de saúde do trabalhador, muitas vezes ele não pratica por imperícia mesmo, né, por falta de conhecimento a nível cultural. Então, o primeiro passo, né, que a gente quer é justamente mostrar que o trabalho, além de ser a nossa fonte de renda, né, o que faz com que a gente construa nossos projetos, nossos sonhos, nosso futuro, é também um local que ele pode ser adoecedor, que ele pode ser letal. Então, ter essa visão enquanto profissional da saúde é antecipar talvez uma suspeição, não é? Porque se eu não tenho nenhum, por exemplo, nível conceitual sobre perda auditiva, né, PAI, induzida pelo ruído, e de repente você vai investigando uma residência, rapaz, eu estou aqui com um zumbido no ouvido, rapaz, vou levar no médico, tá, aí você vai em outra casa. Aí a mesma incidência, vai passar mais 2 casas, a outra mesma. Então, se a pessoa não tiver o olhar, o despertar, que aquilo pode ser relacionado ao trabalho, então ele não vai enxergar nunca aquele indivíduo como um trabalhador. Então, quando o maior número de reclamações que a gente tem é do campo 23, né? E do campo 1 ao 30 das fichas de notificações é sobre o indivíduo, o usuário. E o campo 23 é o campo ocupação. Então, não tem nem como a gente partir, a menos que seja baseado no vidismo, né, na astrologia, porque como é que a gente vai tentar estabelecer um anexo de causalidade que a gente não sabe nem a função, né? Como é que a gente vai associar os agravos em relação ao que aquele rapaz, aquele usuário, ele faz, né? Então, o despertar, né, desse olhar do usuário, do funcionário da saúde, é fundamental para poder iniciar uma suspeição para a notificação. Então, a justificativa desse nosso trabalho, se não a principal. A política nacional também, de saúde do trabalhador e da trabalhadora, ele já prevê nele as competências do Sereste, né, a nível de matriciamento e a nível regional e municipal, muito bem definido, né, as atribuições, os objetivos. Ele define também as estratégias de como se atingir essa rede, né, a RENAST, né, como se realmente a gente fazer esse enrentamento a nível nacional. Muito embora a gente já não entrar
engatinhando, a gente está fazendo o enredamento, tentando fazer o enredamento a nível territorial. Na verdade, a gente não, todos os estados do Brasil. Que eu acredito que no futuro a proposta é cada um conseguindo fazer seu enredamento a nível local, então automaticamente a gente vai ter um enredamento a nível nacional. Define também, a política nacional, as atribuições da atenção básica no pós-Pacto pela Vida. Já prevendo também, né, trazendo algumas informações, resgatando de lá da Lei Orgânica, né, 8080, eles definem as atribuições da atenção básica no contexto da saúde do trabalhador. Então, como eu disse anteriormente, são coisas que já estão muito bem definidas, estão esclarecidas, e que eu acredito que só falta mesmo a gente sentar, reunir, produzir documento e dar encaminhamentos. Iniciou os encaminhamentos, ajustes, até a gente tentar deixar o processo redondo. Mas, para isso, temos que ter pessoas voltadas, né, com o olhar voltado para a saúde do trabalhador. As equipes de saúde da família, né, possivelmente se deparam com situações complexas em que a queixa do usuário permeia-se na relação entre trabalho e saúde do ambiente. Contudo, a condição ou o status de trabalhador é, em sua grande maioria, não notada. Por que desenvolver um projeto de saúde do trabalhador inserido na estratégia de saúde da família, dentro da linha de cuidados? O componente Pacto pela Vida definiu como prioridade a consolidação da atenção primária à saúde como eixo ordenador. Lembra, né? Começamos. Desde lá, eles vêm atendendo a necessidade da população a nível realmente territorial, porém, não para todo o que foi previsto. A própria saúde do trabalhador mesmo, ela não vem sendo contemplada, né, nesse uso das três esferas e com a participação da atenção primária à saúde. Conhecer o trabalho e os trabalhadores por territórios, a fim de produzirmos um mapa que traça o perfil da nossa população trabalhadora em cada município, o perfil ocupacional. Gente, esse perfil ocupacional vai dar um certo trabalhinho para se construir. Contudo, depois de construído, eu tive acesso a alguns perfis ocupacionais e nele existe uma gama imensa de ferramentas que auxiliam o Sereste para efeitos de nexo-causalidade. Por exemplo, nele consta no território, lembrando que isso é um documento individual, por município. O perfil ocupacional, um dos objetivos dele é descrever o cenário ocupacional do território. Por exemplo, determinada região tem a produção muito de tecido e agropecuária. Já outra região é mais a nível industrial, tecido, indústria calçadista, de alimentos. Então, descrevendo o cenário territorial ocupacional, no pós, esse documento ele descreve quais os agravos que essas indústrias oferecem. Então, é um documento que a gente vai precisar ter contato, né, com as empresas para se construir, porque a própria empresa já tem um documento, né, que ela, hoje, se eu não me engano, só disponibiliza pela internet, né, o Ministério do Trabalho não pega mais a via física, mas a própria empresa ela tem a obrigação de definir quais são os riscos a que seus profissionais estão expostos e quais as formas que aquele funcionário pode fazer para se proteger, minimizar ou neutralizar aquele risco. Então, nesse documento do perfil ocupacional, ele traz todos os riscos elencados, como o profissional deve se proteger e quais são as causas caso essa proteção seja ineficaz. Essa tabela, se vocês observarem, ela já está nos dando um gancho para a nexo-causalidade. Porque, por exemplo, se uma pessoa vai analisar, não tem tanto conhecimento sobre a nexo-causalidade, de repente chega uma queixa de um profissional que trabalha em um escritório de projetos, é cadista, né? Ele faz projetos de AutoCAD, e chegou com uma queixa de perda auditiva, induzida pelo ruído. Então, uma pessoa de posse desse documento, ela vai entender claramente que é impossível ele ter perda auditiva em um ambiente controlado, porque o próprio ambiente de projetos, ele tem uma quantidade máxima de decibéis que é muito abaixo do limite de tolerância permitido a nível industrial. Então, essas nuances do perfil ocupacional vai praticamente amparar, né? Basicamente, vai fazer com que a gente só endosse, muitas vezes, a continuidade daquela nexo-causalidade.
coparticipação e coprodução do cuidado à saúde dos trabalhadores no contexto do território. Sempre o trabalho que eu me proponho a fazer, enquanto Sereste estadual, vai ser a nível territorial. Não cabe, né, a gente fazer um projeto para Lagarto e, de repente, jogar em Itapuranga. Muito provavelmente não vai dar certo. Se der, é muita sorte. Mas a construção, né, a nível individual da produção de conhecimento é que vai dar justamente a individualidade dos programas. Porque não tem como, de longe, né? Ninguém no mundo consegue fazer um projeto de longe e quando chegar no local ele vai ver que vai se encaixar perfeitamente como ele imaginou. Então, eu espero, né, que o documento motive, né, provoque essas alterações, né, provoque assim, epa, peraí, mas no município aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? É exatamente isso, né, que a gente precisa sentir nesse momento de conexão. Promover o matriciamento e enredamento em saúde do trabalhador. Isso eu acho que é um sonho a nível nacional. Todo mundo quer isso. Enredar-se, né? Você vê o processo desde a porta lá de entrada até a reabilitação final acontecer perfeitamente. E isso sem enredamento não existe, né? Não tem como ocorrer. Até porque a própria promoção e assistência do SUS vai trabalhar via atenção primária e a saúde do trabalhador seria via Sereste, via... Não. Acredito que quando qualquer usuário chega no posto de saúde ou no hospital de emergência, sendo acidente do trabalho ou não, ele vai ser cuidado, aquele custo vai ser gerado. Então, o que a gente precisa fazer é levantar estatisticamente o que é despesa do trabalho, porque existe também uma previsão na política nacional de repasse de recursos da saúde do trabalhador para a atenção básica, baseado nessas premissas, né? Agora, para se saber o quanto o trabalhador custa, né, em termos de saúde para o município, eu preciso identificá-lo como trabalhador, né? E como já falamos anteriormente, essa invisibilidade do trabalhador faz com que a gente não possa, né, dar tomada de decisões nas políticas. Essa previsão do repasse do recurso, eu pensei que era algo novo, mas eu fiquei observando a legislação, já era previsto. E, como eu falei anteriormente, a gente não está tratando de duas pessoas. Se você teve aquele custo pelo SUS, via atenção básica, atenção primária, ou porque foi um agravo do trabalho, o custo eu acredito que vai ser o mesmo. Então, a gente só cabe dizer, né, o quanto para poder ter esse repasse, né, ter essa contrapartida do governo. O objetivo do trabalho: desenvolver e ofertar ferramentas da estratégia de saúde da família em todos os municípios do estado de Sergipe. Qualificar o olhar da APS voltado para a saúde dos trabalhadores. O que eu tinha falado anteriormente, né? A gente preparar essa visão, né? Preparar esse olhar é o que vai nos garantir realmente a firmeza daquele enredamento. Em nossa metodologia, o primeiro passo é a gente conseguir, mediante secretaria, um responsável técnico, né, por município. E esse responsável, tendo ele o interesse, né, tendo ele experiência ou não com a saúde do trabalhador, mas que, no mínimo, ele esteja aberto a iniciar essas atividades, material desenvolvido a gente tem bastante para qualificar as pessoas. O que precisamos é nos inserir no contexto do território, porque eu não posso fazer como, por exemplo, a priori, essa oficina iam ser 75 oficinas, era para ser uma para cada município. Contudo, nós não conseguimos, né? A questão fizemos projetinho para a questão de cofre brick ser com plásticozinho protegido, distanciamento, para ver se ocorria isso localmente. Contudo, a gente teve a infeliz notícia que não seria possível, que a gente só poderia fazer isso via plataforma. Igor, sabiamente, né, para não perdermos a oportunidade desse encontro, fez com que a gente desenvolvesse esse trabalho mais voltado para essa conexão, né, para esse retorno, né, para que a oficina já seja um segundo passo, a local já seja um segundo passo de continuidade desse. Então, fluxos para procedimento, notificações e outras atividades, estamos em dia. A gente vai fornecer para vocês, a gente vai sentar com vocês, na verdade, para se construir um documento juntos, intrínseco do município. Porém, é um documento padrão. As peculiaridades de dentro, né, do documento é que serão individualizadas. Um dos objetivos do trabalho também, que eu acho muito importante, que acredito que eles têm muita informação já, e décadas atrás, que pode nos fornecer parâmetros,
são os órgãos atendentes à saúde e segurança dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho, Emprego e o INSS, eles utilizam um sistema próprio, né? O DataPrev, para comunicação de informações previdenciárias e trabalhistas. Eu tive a oportunidade de conhecer um técnico no Ministério do Trabalho que ele me apresentava algumas estatísticas e esse programa, né, esse DataPrev, ele prevê situações muito importantes para a saúde do trabalhador, desde tempo de afastamento, exposição a atividades econômicas. O próprio Ministério do Trabalho já descreve um grande mapa a nível estadual das principais atividades econômicas, porque quando uma empresa surge, isso para a formalidade, quando uma empresa surge, ela tem que fazer o seu registro, né, no Ministério do Trabalho, INSS. Então, no surgimento dela, ela já tem um ramo de atividade, né, econômica definido, já tem vários parâmetros definidos em documentos, e que ficam armazenados nesse sistema de informação deles. Então, eu acredito que estreitar laços, né, com esses órgãos é de fundamental importância, como outros órgãos também, Ministério Público, Ministério do Trabalho, associações sindicais, cooperativas. Então, todos os órgãos voltados à saúde do trabalhador vão ser de fundamental importância para a construção desse documento. Por quê? Eu acredito muito que quem está exposto ao risco, ele consegue descrever melhor do que quem está passando pelo lado. Eu, quando iniciei minhas atividades como técnico de segurança, eu trabalhei numa consultoria e em obras. E eu me aproximava muito dos operários, né? Tanto nas fábricas quanto na construção civil. E os encarregados, ou auxiliares, profissionais, eles tinham uma experiência enorme por tentativa e erro, né? A exposição deles àquele ambiente de trabalho me dava uma clareza muito grande do que era aquilo sem eu nunca ter passado. Então, eu acredito que, assim como eles, vocês também, né, e os órgãos atinentes, que já estão acostumados com essa especificidade do território de vocês, vão ajudar muito a construir esses documentos. Então, isso é algo que eu, enquanto Sereste estadual, não iria abrir mão. A gente precisa fazer programas e chamar a responsabilidade. O PNSST, né, o nosso Plano Nacional de Segurança, ele já prevê também isso, né, como já previu na atenção básica, a porta de entrada. Ele prevê também que órgãos como o INSS, Ministério do Trabalho, universidades, trabalharem aliados junto ao Sereste e Visat, junto à epidemiologia do município, na construção, né, e na elucidação, principalmente de casos pregressos, para a formalidade do Ministério do Trabalho, INSS, Ministério Público, e a informalidade, os outros grupos associativos. Metodologia. A princípio, iremos nos reunir com os secretários municipais de saúde para apresentar a saúde do trabalhador e solicitar uma nomeação de uma referência técnica municipal. Sem essa referência, eu acredito que a gente não tem como dar continuidade, né, a esse trabalho, porque a gente sabe que muitos municípios ele tem o já batido, repetidamente falado, o EUQIP, né? E ele já está, às vezes, sobrecarregado, né? Porém, não que eu tente aparecer ser grosseiro, essa sobrecarga não vem decorrente da saúde do trabalhador, muito pelo contrário. Talvez pudesse estar pior, porque, como já foi previsto anteriormente, é algo que já devia estar inserido no contexto do município. Então, não é algo que a gente quer colocar no colo de vocês e façam, muito pelo contrário. A gente está observando essas dificuldades, né, que vocês têm, principalmente os EUQIP, e estamos nos doando, né, em termos de material, de matriciamento, do que for preciso, para que isso aconteça aí na ponta. Essa conversa, né, online, que eu espero que não seja frequente e comum, eu espero que se transforme em encontros de grupo, rabisco, vamos no território. Não, vamos aliviar uma situação nova. Não, me adianta o quê? Não vou adiantar, não, vamos lá ver, vamos na fazenda do cara ali, vamos ali ver como que o pessoal trabalha. Então, esse contato, né, essa aproximação com o município vai ser muito necessário. E sem essa referência técnica, isso não acontecerá. Matriciar a atenção primária com apoio técnico pedagógico na construção de formulários, procedimentos e protocolos. Isso aí não se preocupem. Levantamento e pesquisa territorial. Nesse estágio, eu preferi
entender em 3 unidades, né, em 3 partes. Na unidade 1, a gente vai abordar os processos de trabalho na estratégia de saúde da família, né? Como hoje, como ocorre, né, como é a rotina lá da atenção básica e como a gente pode se inserir nessa rotina, né? Aproveitando já parte dessa rotina, né, a rotina padrão da unidade, incluindo outros tipos de rotinas e formulários. Então, se apropriar de como é a logística, como é o mecanismo dessa unidade, para tentar identificar possíveis gargalos, né, potencialidades e fazer correção do que for deficiente e se apropriar do que for positivo. Na unidade 2, o perfil do trabalho e de morbimortalidade dos trabalhadores no município sergipanos. Como eu já falei antes, né, o perfil ocupacional ou o perfil do trabalho é um documento muito importante, né, para a prevenção. Já o de morbimortalidade, mais para efeito estatístico e de prevenção também, né, de futuras mortes. Contudo, a reunião desses 2 documentos dá um apanhado muito geral acerca da situação dos trabalhadores em um determinado município. A unidade 3, ela consiste em fortalecer a inter e a intrasetorialidade da saúde do trabalhador. Eu acreditei que eles poderiam ser separados dessa forma, porque são trabalhos que eles podem acontecer concomitantemente, para que a gente possa ganhar tempo e mais resolutividade. Aqui eu vou descrever a unidade 1, que são os processos de trabalho na estratégia de saúde da família. Nós tentaremos, né, o objetivo será descrever os processos e condições de trabalho dos profissionais de saúde das ESF. Porque como é que eu estou querendo cuidar da saúde do trabalhador, do município, se eu nem conheço ainda como é que está essa saúde ocupacional no contexto do município? Então, os processos e condições de trabalho a nível territorial também vai ser de fundamental importância para a gente, porque isso implica em dizer que estar mais ou menos sobrecarregada a nossa referência técnica, ou estar com mais empoderamento ou não, ou estar com mais poder de resolutividade ou não, vai determinar se a gente vai ter sucesso ou não naquele município. Identificar as necessidades e carências em saúde dos trabalhadores da equipe. Se essas necessidades estiverem interferindo, né, na saúde dos trabalhadores, na promoção, né, na inserção desses projetos para a saúde do trabalhador, então a gente também, como parceiros, tentaremos ver o que podemos fazer, né, dentro de nosso alcance e jurisdição, o que poderíamos fazer para poder mitigar ou eliminar esses efeitos. Compreender como se dão as relações sociais e de trabalho desenvolvidas na equipe de saúde da família. É um gancho da anterior. O objetivo geral, descrever os processos de trabalho no território junto às equipes, o objetivo específico, compreender os processos de trabalho intra- e extradomiciliares no território. Traçar as especificidades do trabalho, a organização e a dinâmica das atividades desenvolvidas. E isso no território da unidade de saúde da família, certo? O cenário lá no postinho, aquele que fica lá recebendo o usuário, na porta de entrada. Identificar fatores de risco à saúde decorrentes dos processos produtivos e de trabalho. Descrever os determinantes sociais relacionados ao trabalho. Unidade 2. Perfil ocupacional e de morbimortalidade dos trabalhadores no município sergipanos. O objetivo geral é compor o perfil de morbimortalidade da população trabalhadora dos municípios sergipanos, com objetivos específicos, caracterizar a população economicamente ativa, ocupada, estimar a mortalidade por acidentes de trabalho. Uma observação especial para o PE aí, né, a população economicamente ativa. Existe uma preocupação voltada para o trabalho extra-formalidade. Então, a população economicamente ativa não significa dizer que é aquela que está com emprego formal, mas na frente a gente vai ter um fluxograma do nosso público-alvo, e vocês vão entender melhor essa questão da população economicamente ativa. Estimar a mortalidade por acidente de trabalho, estimar a morbidade por agravos relacionados ao trabalho, caracterizar as internações hospitalares por acidente de trabalho grave e delimitar o perfil ocupacional dos trabalhadores. Na unidade 3, propõe-se o fortalecimento da intrasetorialidade da saúde do trabalhador. Objetivo geral, estreitar e fortalecer a relação com órgãos e empresas atinentes à saúde dos trabalhadores e pesquisas, tais quais INSS, universidades, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, sindicatos, associações, cooperativas, dentre outras instituições públicas ou privadas.
Com isso, temos o objetivo específico de realizar programas para reabilitação e reinserção no mercado de trabalho. Eu achei muito interessante, salvo engano, foi em Minas, uma cidade que estava com um programa junto ao INSS para reinserção no mercado de trabalho, certo? Que coisa mais bonita. Exatamente o que a gente deveria fazer. E o INSS, que antes do surgimento do Sereste já tinha isso como uma premissa, né? Na época ainda existia uma preocupação com o trabalhador, não era tanto os custos, né, que o acidente ou a doença promovia, mas já era uma preocupação prevista do INSS. E agora, com o surgimento, agora não, né, um certo tempo, com o surgimento e criação do Sereste, como uma das suas funções, né, também é a reabilitação, né, a devolução, a reinserção no mercado de trabalho. Então, eu acredito que isso é algo que a gente tem que estudar, como a gente pode chegar a atingir pelo menos um início, né, para sentir como a gente pode desenvolver o que vai ser realmente preciso, compor de materiais e documentos para atingir esse objetivo. Coletar dados pregressos sobre o trabalho e trabalhador, através de fontes seguras e confiáveis. A gente vem sempre pedindo, reforçando várias vezes, sobre as notificações. Contudo, as notificações, a partir do momento do início, né, está perfeitinho, consegui, fechei, está redondinho. Mas e o que ocorreu no passado? Então, o Ministério do Trabalho e o INSS, ele existe o banco de dados do DataPrev, que a gente tem como resgatar essas informações. O que eu preciso saber, né, que inclusive eu tentei marcar por 2 vezes com um rapaz lá no INSS, ele não pôde, devido lá ao revezamento dele por causa da Covid. Mas eu queria sentar com ele para saber se a gente, como referência de saúde do trabalhador, seja a nível estadual ou municipal, pode ter um acesso, né, conseguir solicitar formalmente um acesso ao sistema como usuário visualizador, que a gente não altere, não insira, que a gente não modifique, mas que a gente tenha pelo menos acesso àquelas informações. Porque eu acredito que dá para a gente fazer um mapa do passado, entender um pouco melhor a vida pregressa, para tomar melhores decisões hoje, no presente. Então, esse banco de dados da Previdência, né, e do Ministério do Trabalho é algo que realmente me apetece em termos de busca de conhecimento. Realização de treinamento, palestras e trabalhos educativos sob a óptica e experiências dos órgãos públicos fiscalizadores. Uma outra questão muito importante, que apesar de a gente ser saúde do trabalhador, a gente tem que se aproximar também das empresas. A gente tem que assumir, adotar uma postura não de vigilância sanitária, né? Porque o nosso trabalho ele é muito mais educativo do que corretivo punitivo. Nós não somos órgãos demandadores, né, de multas ou de... A gente simplesmente notifica e dá encaminhamentos. Então, baseado nisso, eu fico, às vezes, encabulado quando algumas reuniões online aí a nível nacional, as pessoas ansiando, né, pelo poder de polícia e tal. Claro, a gente pode ser muito bem não recebido em uma empresa, mas enquanto a gente tiver esse perfil, né, mais punitivo do que educativo, é claro que as empresas... Agora, se a gente trouxer as empresas para perto, né, e mostrar que a preocupação com o seu trabalhador é também uma preocupação com a empresa, isso vai trazer uma visão muito melhor para a gente e talvez a gente não precise nunca, né, desse poder de polícia. Essas palestras, trabalhos educativos, né, junto às empresas e a informalidade com os órgãos públicos fiscalizadores, dá uma nuance, um quê a mais para as empresas de que eles estão no caminho correto, né? Eles estão ouvindo daquelas pessoas que podem lascar o pau neles, eles estão ouvindo dos seus, digamos, do seu controle, né? Como se fosse o controle social deles, né? Que é o controle fiscalizador. Então, eu acredito que nos aproximar das empresas enquanto parceiros e não algozes é um objetivo muito interessante. Envolver-se e apoiar projetos de pesquisas acadêmicas relativas à saúde do trabalhador. Isso é maravilhoso. Existe uma gama de menina aí saindo daí da academia formado, doido. Tem um mesmo lagarto que eu conheci, o Léo, né? Ele está com um trabalho interessante, né, sobre ele está investigando a incidência de alguns tipos de doença pela exposição a agrotóxicos, né? Perdão, de algum tipo de agravamento psicológico, né, transtorno mental relacionado ao uso de agrotóxicos. Então, é um trabalho que ele está realizando, o projeto dele para o trabalho de conclusão do curso da universidade, o mestrado, salvo engano, ele está fazendo. Então, é um trabalho que a gente, quando eu li, eu disse, isso aí seguro, velho. Leia que tem muita coisa para a gente se apropriar. Então,
se envolver e apoiar esses projetos é também um papel do Sereste e dos municípios, porque muitas vezes eles terão as respostas do que nos anseia. Aqui foi um formulário que não ficou tão extenso, mas também não ficou tão curto, da proposta de a gente tentar inserir no contexto da atenção primária, né, a saúde do trabalhador como linha de cuidado. Existem outros documentos, né, já produzidos, mas esse é o que eu acharia muito interessante a apreciação de vocês, em qual momento aí vocês não entenderam, ou porquê disso, ou que não é possível, ou por que não é possível. Então, como está no início aí escrito, é uma proposta, né, de protocolo, e que é esse documento que eu queria adequar à realidade de cada um. Muito provavelmente vocês terão coisas a inserir, para retirar talvez não. Mas eu vou apresentar a vocês, né, esse formulário, que ele contempla algumas informações que tem nas fichas de notificação, que se formos observar os campos em comum das fichas de notificação dos 9 agravos, do 1 ao 30, são os campos em comum, existem campos que necessariamente não está relacionado à investigação do acidente, mas é uma coleta de informação para o perfil de morbidade e de mortalidade também dos trabalhadores. Então, esse documento eu tentei colocar informações suficientes, que esse documento, junto com as notificações e as estatísticas epidemiológicas já existentes, que vai auxiliar a gente a construir o perfil ocupacional dos trabalhadores. O documento ele é composto em 2 fases, né, que seria uma das fases a porta de entrada, né, a unidade, e a outra fase seria a equipe multidisciplinar ou as equipes que vão às residências. A descrição e o detalhamento do material apresentado. Lá no formulário, né, todos os itens lá do formulário estão aqui descritos. Não está sob a forma de formulário, mas a gente vai passar aqui todos os itens, né, para apreciação de todos. Ficou um pouco pequena a letra, mas vocês têm a opção aí, caso de colocar em tela cheia, que eu acredito que deva melhorar. A primeira fase, né, de identificação pela unidade de saúde da família ou unidade básica de saúde, o preenchimento da etapa ele deve ser feito pela unidade durante o atendimento, logo na identificação. E nessa identificação é importante, né, que eu sugeri, que é muito importante, seguir o padrão de atendimento da unidade. Porque, como eu falei anteriormente, nós vamos querer inserir, né, a saúde do trabalhador no contexto da atenção primária, e a princípio eu acredito que quanto menos interferência, né, quanto menos incômodo, talvez, ou peso a gente oferecer, né, à unidade, quanto mais próximo da rotina habitual, eu acredito que a gente consiga inserir mais facilmente esses trabalhos. Os outros dados essenciais para a atenção à saúde dos trabalhadores estão descritos a seguir, com orientações para preenchimento. O paciente tem a ocupação, ele é trabalhador, lembra lá o campo 23, que a gente tinha falado. A condição, né, a ideia que se tem do usuário SUS enquanto trabalhador abre um leque de possibilidades diagnósticas. Então, esse campo, né, o paciente, se ele tem ocupação e qual vai ser mais na frente da ocupação, ele é de fundamental importância para a análise, né? Lembrando que o conceito de trabalhador é toda pessoa que exerce uma atividade de trabalho independente de estar inserido no mercado formal ou informal, inclusive na forma de trabalho familiar ou doméstico, de ajuda ou com algum tipo de ganho. O aposentado deve ser considerado na mesma condição de trabalhador. Registre a última ocupação e dê sequência no protocolo. A atividade do dono de casa não é considerada como ocupação. E se o paciente estiver trabalhando, sem trabalho no momento do preenchimento, ele deve ser considerado como trabalhador, devido à sua vida pregressa de trabalho. Para pacientes menores de 18 anos, o paciente exerce alguma atividade remunerada ou com algum tipo de ganho. Lembrando, né, que o trabalho infantil no Brasil é aquele que é realizado por crianças ou adolescentes com idade inferior a 16 anos, a não ser na condição de aprendiz. Quando a idade mínima permitida é de 14, para os adolescentes entre 16 e 14, perdão. Para os adolescentes entre 16 e 18, é proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Nessas situações de trabalho, o paciente deve ser encaminhado ao serviço social da unidade para orientações pertinentes ao paciente e sua família, garantindo suas condições de saúde e segurança. A ocupação atual ou pregressa.
A descrição da ocupação ou da última ocupação. Essa informação, mesmo que ele esteja desempregado da última ocupação, será muito importante, porque, como já foi dito antes, existem alguns agravos, né, que os de notificação da Rede Sentinela, os 6, que eles possuem um período de latência alongado em relação ao diagnóstico, né? Inclusive, no termo, saindo um pouco da saúde do trabalhador, indo para a segurança ocupacional, quando a gente registra a CAT, né, para o INSS, é um documento do INSS, ou seja, é só para o pessoal da formalidade, a gente tem três formas, né, de registrar esse acidente. São 3 tipos de acidente: o acidente de trajeto, o acidente de trabalho e a doença ocupacional. O acidente de trajeto e o acidente de trabalho não é fácil, não é difícil compreender a data em que ele aconteceu, porque é algo muito pontual. Porém, a doença, ela precisa de um tempo, né? E que acordadamente, oficialmente, é tido como a data do diagnóstico é a data do acidente. Não necessariamente a data dos primeiros sintomas ou de quando ocorreu o contágio. Provavelmente nunca vai ser. Então, devido a essa dilação, né, em relação ao tempo do diagnóstico e o início dos sintomas, então, pode ocorrer que um agravo surja após o funcionário, né, o usuário, ter sido demitido. Então, mesmo que ele seja desempregado, é importante colocar a última ocupação. Tem uma observação aqui interessante, né? Lembre que autônomo é um tipo ou modo de trabalho, e não uma ocupação. Eu vi algumas fichas preenchidas, né, nos municípios, e observei que algumas vinham autônomo. Mas o fato de ser autônomo não me diz a que ele está sendo exposto. Eu preciso saber especificamente o que é que ele faz no dia a dia, o que é a atividade desenvolvida dele. Então, quando for autônomo, perguntar, é autônomo, mas exatamente o quê? Se ele vende panela na rua, ou se ele é mototáxi, ou se, enfim, o que realmente ele pratica, porque o campo ocupação, apesar de ser negligenciado o seu conhecimento, ele é muito importante por isso, porque é exatamente a relação que a gente vai fazer com o agravo. E o fato de escrever apenas autônomo, não tem como saber, né, a que ele está sendo exposto. Para desempregado, sem atividade no momento, registrar última ocupação, que exerce atividade como autônomo ou no mercado informal, anota a ocupação referente à atividade exercida atualmente. Para aposentado, sem atividade no momento, anote a última ocupação, que exerce atividade como autônomo ou no mercado informal, anote a ocupação referente à atividade exercida atualmente. Que está empregado, anote a ocupação referente à atividade exercida. E, às vezes existem funcionários, né, em algumas empresas que mudam, né, ao longo de função, vão adquirindo alguma experiência, e às vezes eles vão mudando de setor, tendo até uma produçãozinha, um ganha mais, mas ele não muda a sua função, né, a sua anotação na carteira. Então, esse próximo, quando eu coloco aqui, a ocupação referente à atividade exercida, e no caso de desvio de ocupação, são para esses casos que você, sei lá, no ato de uma inspeção ou da denúncia, você observar que ele é registrado com uma função, mas ele pratica outra, isso é algo estatisticamente grave, porque eu mesmo, como técnico de segurança, uma das coisas que eu peço para a empresa é a relação de funcionários, antes de fazer o meu PPRA. E lá, baseado nas funções, tempo de jornada, eu já tenho a previsão de alguns riscos, né, de alguns agravos para a saúde do trabalhador. Então, se ele está com uma função na carteira e pratica outra, eu vou dar um tiro às cegas. É possível que eu acerte alguns riscos a que ele está envolvido pela atividade geral, mas pela função específica eu posso me perder e não registrar adequadamente. Então, o que realmente ele está fazendo é o que deve ser anotado. E, nesses casos, fazer a observação. Função em carteira e função exercida. Inclusive, talvez eu inclua esse campo, né, para não ficar no mesmo campo. O tempo na ocupação atual ou última ocupação. Anota o tempo que o paciente exerce a ocupação atual em anos, meses e dias. Se o paciente exerceu e interrompeu por uma ou mais vezes e voltou a exercê-la, some todos os períodos de tempo exercido na mesma ocupação. É também muito importante esse campo, né? Eu coloquei todos esses campos de uma maneira, entre aspas, né, de introdução obrigatória.
Porque por trás de cada campo desse existe um entendimento para a produção daqueles documentos e um entendimento da saúde do trabalhador mesmo, um entendimento mais intuitivo e filosófico. Nesse caso, a função do tempo da ocupação, né, na última ocupação, nos diz também, né, nos referencia algumas nexocausalidades, que a insalubridade mesmo, por exemplo, ela é caracterizada não só pela intensidade ou concentração do agente, mas também o tempo de exposição. Então, às vezes, a queixa, né, ou a denúncia do usuário não se conecta ou se conecta, né, com esse tempo, como, por exemplo, conhecido na literatura que para ruídos abaixo de 84 decibéis e uma jornada de 8 horas diária, não se tem perda auditiva. Quando se passa disso, existe um cálculo que tem. Então, se a partir de, sei lá, 5 anos, eu posso ter uma perda auditiva induzida pelo ruído, né, devido àquela rotineira pressão sonora no ouvido, e uma queixa de uma pessoa que nem passou da experiência dizendo que teve perda auditiva, ele pode ter tido uma perda auditiva, mas provavelmente não foi naquela empresa. Porque não teve um tempo ainda, né, suficiente para que aquele agravo se manifestasse. Então, esse campo é muito importante para fins preventivos e estatísticos também.